Bom dia. Então, minha situação tá meio triste. Eu tô sem link, eu tô usando celular. Então eu espero que eu consiga sincronizar certinho. Acho que vai dar bom. Então, vamos lá. Eu vou no vídeo pra explicar com uma galera aí como faz. Como mexe com a Akuma no Mi no sistema de One Piece. Tô usando essa versão aqui, enfim. Eu não vou focar em, tipo, ai, a Akuma no Mi, se tu cair na água, isso daqui. Eu vou focar mais em, tipo, criar coisas. Então, eu vou dar umas paradas que eu não me preparei tanto. Então, vai ter hora que eu vou parar e ler. Mas enfim, a Akuma no Mi você usa pontos de poder. E aí, ela com mais um fecho de combate, enfim. Na técnica, algo importante. Você tem a CD de Akuma no Mi, que é 8, mais eficiência, mais 4 atributos que você escolhe, que é você não roda o teste. O alvo roda o teste e ele tem que passar dessa CD aqui. Mas se você quiser rodar o teste, você rodar o dado, você roda o D20 mais eficiência mais modificador do atributo. E aí nisso tem uma relação de que dado usar em qual situação. Normalmente, você usa CD para ataque em área e o chave de ataque quando você roda o teste. E você quer acertar um alvo. Mas, você também pode alterar isso. Porque, por padrão, se você vai acertar um alvo, é só um D10 de dano. Se você vai acertar múltiplos alvos, é um D6. A diferença é porque, em área, mesmo se o cara passar no teste, ele toma metade do dano. Então não faz muito sentido ele tomar um D10. Mas você pode mudar as coisas. Você pode rodar o dano, rodar o acerto, por salvaguarda. O que quer dizer? Não é o único. O que isso quer dizer? Mesmo você esteja mirando em só um alvo, você pode escolher não rodar o teste e aplicar uma salvaguarda no alvo, nesse um alvo, e tem passado a sua CD de Akuma no Mi. Aí nisso, como eu disse, como tem a relação de passar no teste de salvaguarda toma metade do dano, tem essa redução. Você não é mais um D10, é um D8, a não ser que você sentir tipo, não, se ele passar no teste com nenhum dano, é um D10 ainda. A única questão, a única diferença desse daqui marcado para esse, é que esse daqui você rola o teste, e esse aqui o inimigo rola o teste. Eu não sei como funciona no balanceamento de One Piece. Em D&D, por exemplo, não vale a pena, normalmente, rodar salvaguarda inimigo. Geralmente os inimigos têm uma salvaguarda meio gringuinha, assim. Então, por isso eu não tenho ideia. Então, tipo, vai de você. Daí, enfim, tem essas nuances de, tipo, reduzir a área. É um rolê, eu não vou explicar. Gente, não é muito pra ler, só isso aqui. A duração, até combinado, enfim. Como eu disse, eu vou explicar essas coisas. Eu sempre recomendo ler o livro. Não que ler o livro inteiro. Dá um Ctrl F, busca o que você quer, leia tipo, os tópicos. Mano, sempre faz isso, que é muito melhor. Eu acho que eu aprendo melhor lendo do que qualquer outra coisa. Então você também pode reposicionar, você pode alterar o tipo de dano. Então você pode colocar um dano de veneno. Enfim, vai indo. E isso existe porque, por exemplo, o dano verdadeiro não pode ser reduzido. Tá aqui, inclusive. Questão de técnica. Muito simples, sinceramente. É realmente de boa, é que tem a prática. Segue isso. Então você pode só copiar, tacar num bloco de notas, num doc, enfim, e ir mudando as coisas. Cada questãozinha aqui pode ou não mudar o curso. Então vamos lá. Por exemplo,
Primeiro requisito, ação poderosa. O que é ação poderosa? Você, se não me engano, tem ação comum, bônus, eu acho que não tem por padrão, é bem social. Bem, você tem ação comum e a poderosa. Ação comum, você bate com a arminha. Ação poderosa, com uma no mi, enfim. Não sou muito com isso. Quando você estiver de ação poderosa, vai estar escrito, quando não puder, não vai estar. E, inclusive, dá para mudar essa parte aqui, mas já explico depois. Enfim, por padrão, é ação poderosa. A ação poderosa não aumenta o custo, nem diminui. A ação poderosa, ponto, é o padrão. Máximos de pontos, isso é muito importante. Você só pode gastar 2 pontos de poder. Lembre-se disso. Que tem coisas que diminuem esse ponto de poder e coisas que aumentam esse ponto de poder. Por exemplo, relaxa. Dano máximo é 2d10 alvo único ou 2d6 múltiplos alvos, mas só tem a regra pra mudar isso, enfim. Qual é a questão aqui? Se eu não me engano, no outro livro era assim, pode ter mudado nisso, mas acho muito difícil. A questão é, o que é 2d10? D10 você já sabe que é alvo único, estava lá em cima. Mas por que 2? Porque 2 é o número de pontos de poder. Com relação a cada um dado de dano, aumenta em 1 ponto de poder. 2d10 custa 2 pontos. Se fosse 6d10, isso custaria 6 pontos. É por isso que tem esse máximo. E lembrem-se que no futuro, mesmo que você diminua os. Você diminua os pontos de poder, eu já quero dizer. Você tem uma técnica que dê 2 de 10 de dano. Mas aí, a gente vai ver, sofre um debuff e ao invés de 2 pontos, vai ficar 1 ponto de poder. Você não pode colocar mais 1 ponto e dar 3 de 10 de dano. Não. O seu máximo, não importa a operação que você faça, é 2 de 10. Pode ficar meio confuso, mas resumo é 2 de 10 é o máximo. Sempre segue isso, sempre ver qual é o máximo de dano. E a cada um dado é um pontinho. Você é uma técnica com 1 de 10 de dano, você vai gastar 1 ponto de poder. Daí aqui tem alcance, cone, sinceramente, é só ver. Relaxa, é de boa. É de boa. E é isso, tipo. Consegue. É um ataque único. Em linha, em toque, 9 metros, de ataque, enfim. Cone, tipo, continua. Em cone, 2 metros. Acabou. E é isso. O básico, a base é essa. O que complica é que você pode adicionar efeitos. Coisas que aumentam o custo, porque é um buff, e coisas que diminuem o custo, que são debuff. Eu vou dar exemplo de alguns só, mas por exemplo, tem adicionar condição. Você pode. Mano, resumindo, eu sempre não é lenda, mas isso aqui é basicamente. Você pode colocar a condição de celular. Agora, ele faz um teste de salvaguarda, se ele falha, ele tá pegando fogo. Isso aumenta o ponto de poder ou PP, que é um buff. Só que nesse caso, tem que lá ver qual é o custo da condição, enfim. Vou procurar outra aqui só para ser mais fácil. Por exemplo, essa, já está na vantagem. Você pode, quando você joga o teste de ataque, ter vantagem nesse ataque, ou na salvaguarda, ele tem vantagem. Se você colocar isso na sua técnica, isso vai fazer com que aumente em 1 o custo dela. Então, vamos voltar lá. Você está tendo sua técnica de primeiro grau, você já dê 1 de 10 de dano. 1 dado de dano, 1 de 10, custa só 1 ponto. Ou seja, se o máximo é 2, você pode colocar mais um pontinho aí. E aí, você pode, por exemplo, colocar
gastar esse um ponto, ou enfim, com vantagem e desvantagem. Lembrando, ponto de poder você vai gastar na hora de jogar técnica. Você pode escolher entre, vou dar só 1d10 de dano, mas aí você gasta um pouco de poder. Se você dar 1d10 de dano e ter vantagem no ataque, 1d10 custa 1 ponto, vantagem custa 1 ponto, ou seja, 2 pontos. Quando você usar essa técnica, você vai gastar 2 pontos de poder. Lembra disso? Porque você não tem que necessariamente usar todos os pontos possíveis. Você pode só gastar metade, enfim. Aí, mano, vai vendo. Se você não tem ideia, vê essa parte, sem dar uma ideia. Aumento de área, aumento da classe de dificuldade. Enfim, tem várias coisas, não adianta ficar aqui revendo tudo. Coisas importantes como com efeito extra, é importante. Cada 2 condições tem que ter isso. Isso aqui vai lendo. E, enfim, se você não está acostumado com o sistema, talvez você pense, poxa, queria tal coisa, mas não sei se tem. Aí realmente a gente procurar aqui, ou enfim. Quando você se acostuma, tipo, você lembra o que tem normalmente, é bem tranquilo, assim. E, mano, lendo, vai ser de boa. E é isso, dá Ctrl F. E questão de técnica, meio já acabou. Só vou falar sobre a redução de custo, que são os debuffs. Como, por exemplo, reduzir a área. Você pode fazer com que, ao invés de estar aquela área determinada, ela lá em cima, você reduz. Nesse caso aqui, ó, você reduz em 1 pp a cada 6 metros reduzidos, ou 9 metros, no caso de cone. O que quer dizer? 9 metros para de cone. Vou voltar lá em cima. Aí vai voltar lá em cima, uma hora a gente chega lá. Aí chegamos, amém. Aqui é complicado porque 9 metros é o padrão. Mas vamos imaginar uma questão de segundo grau, onde o cone... Ah não, a primeira serve, perdão. O alcance em cone é de 9 metros. 12 metros foi o padrão. Isso não gasta nem diminui ponto. Você pode gastar um pouco mais de ponto para aumentar a área ou reduzir o custo da técnica, inclusive essa nomenclatura, essa frase, esse termo, é melhor de usar. Você pode aumentar o custo da técnica para aumentar o alcance, depende lá embaixo ver o que tem, ou você pode diminuir o custo da técnica em troca de diminuir o alcance, diminuir a área, não vai entender, eu acho. E nisso tem várias questõezinhas, e sinceramente eu acho a parte mais legal. Eu acho que é a parte que mais dá ideia, assim, porque RPG não é legal você só ser o direito poderoso muito tudo. Você tem personalidade por, enfim, fazer burrice, por ter uma dificuldade, por falar, então, você ser mais fraco, tem cena cômica disso, enfim. Mas opinião de RPG em geral, uma característica também serve. Você pode, por exemplo, uma técnica independente, acho muito da hora isso daí. Onde você tem que, se eu não me engano, usar uma técnica antes de usar essa. Entendeu? Tipo, é como meio que uma técnica para acertar o lugar é usar outra técnica. E isso é muito bom, porque além de ser legal, tem muito custo. Tipo, uma técnica. Calma. Uma técnica custaria mais, reduz igual a metade da outra técnica. Então, você é bufado, você pode fazer melhor. Calma, eu não queria. Quando esse negócio de reduzir o custo da técnica é bom, porque ou você reduz o custo da técnica, ou você pode gastar, fazer, reduzir o custo da técnica
e depois dar um buff pra ela pra aumentar mais ainda. Então, mano, é bem legal. Eu acho muito da hora esse sistema. E, enfim, aqui é outra parte que eu já vou falar. Mas antes, tem esse site aqui, que é bem bom. Sempre uso. Que ele é uma oficina de trilha técnica. Vou deixar o link na descrição, comentário, sei lá. E, mano, ele resume tudo. Eu acho muito legal que faz manualzinho, mas quem tá com bug, porque é muito novo, é um cálculo, vem aqui. Então, por exemplo, vou criar a técnica de primeiro grau, aí só selecionar marca aqui, vai tipo, aí vem técnica de fruta, porque aqui também pode criar técnicas de colagem, enfim, aí vai ter técnica de fruta, aí no alcance. Vamos repetir o que eu estava falando ali. De dar um de 10 de dano, mas um de 10 não faz sentido, né? Porque é algo único, perdão. Então, no caso, seria um dado de dano, que vai gastar só um ponto nessa questão, e vai ser um cone. E a gente vai reduzir o custo depois, enfim. Aí vai colocar em múltiplos alvos, porque como é em cone, enfim, é múltiplos alvos. E aqui, ó, é um puxar. Nesse caso, eu quero dar um dado de dano. A gente só deixar um pontinho que é aqui, ó. 1/2. Mas aqui, ó, você pode ver que já tem um limite. Então, mesmo que reduzir de alguma forma, não dá pra subir essa linha mais. Então, vamos deixar aqui. Aí tem os efeitos que eu já vou ver. Mas antes, eu quero colocar uma redução. Eu quero aqui, ó, reduzir área. Eu gasto um ponto. Gasto não, né? Eu vou colocar um aqui só. Um aqui, é aqui. É aqui, é aqui. Se você ver, voltar, já teve dano perdido. Esse 1d6 de dano fez com que o custo da técnica aumentasse 1. Mas essa redução na área fez com que o custo reduzisse em 1. Então no fim a gente fica no 0, mas não pode, porque no mínimo 1 de dano. Um ponto a técnica tem que custar no mínimo 1 ponto. E aí, você pode colocar um efeito extra, pode colocar vantagem, como eu falei, pode colocar outras coisas. Aqui não descreve o que elas fazem, então, por isso que eu tenho um livro, eu falei, tipo, já tá sem cerco. Aumento de alcance, dá, mas não faz sentido, porque eu reduzi o alcance, reduzi a área, eu aumentou o alcance aqui, então, fique esperto, porque aqui é automático. Mas aí, tipo, ele não segue a lógica. Você pode reduzir o alcance, aí vir aqui e aumentar, mas não faz, não faz sentido. Mas pode aumentar a CD, e é isso. E é literalmente isso, já acabou. Aí você pode mudar o nome da técnica, você muda o título, até exportar, inclusive. Eu acho a transação, entendeu? Então aqui não tinha. E, mano, acabou. Eu fiz uma técnica de primeiro grau, que ela dá 1d6 de dano, ela tem o alcance em cone, não é pra ser até 12 metros, vou conferir, mas eu acho que esse site já é bom pra você ver o curso, pra você nunca se perder, nunca roubar. Mas enfim, 1d6 de dano, só que você, ou seja, 1d6, um dado só de dano, um ponto. Mas aqui já reduziu. Como eu posso gastar até 2 pontos, eu coloquei vantagem aumentar CD. Não faz o menor sentido isso, inclusive, porque se essa vantagem você joga o teste, mas aumentar CD, teria que ser uma salvaguarda, ou seja, um teste do inimigo. Não sou disso. O site não tem muita lógica, assim, mas de maneira ótima pro cálculo. Você pode ver isso, tipo, nossa, caramba, tá errado. Eu vim aqui, fez, vou tirar a vantagem, como em área vai estar a guarda, e vou, por exemplo, essa dominada. Ou melhor, com um cirúrgico. Porque o plano cirúrgico é para você não acertar aliado na área, enfim. Eu disse que é melhor vocês sempre lerem lá.
Reduzir a área. Eu acho que aqui não tem muita questão de. Mesmo reduzindo a área aqui, no resumo ele ainda fala que até 12 metros. Não sei se eu tô sendo meio gordo e não tô vendo. Mas de qualquer jeito, a ideia, que é facilitar o cálculo, ainda se mantém. E mano, acabou. Minha técnica é bem fácil, no sentido mecânico. No sentido de você tem que ter uma técnica um pouco mais difícil e tal. Mas, mano, minha dica é que, tipo, às vezes não tem nem que ser algo muito incrível, algo super inovador. O Luffy, por exemplo, é um ataque que ele fica, tipo, bate várias vezes, e aí meio que alonga uma distância mais longa, pega uma que ele bate, uma distância mais longa, fica uma vez é muito forte. Então, mano, você pode fazer manobra, se não me engano. Você pode, por exemplo, criar uma técnica que tem o efeito de derrubar, que se dá uma rasteira no cara, aí com essa fruta pegar um golpe extra. Então, você tem muita liberdade. Aproveite isso, é algo bem legal. E, ainda com uma caixa um pouco mais chata, perdão, é manifestações de poder. Isso, em resumo, é tipo uma parte, uma habilidade passiva, uma parte mais básica, sua técnica. E, mano, eu vou ter que até ler um pouco aqui, que o pessoal pode de Hunter x Hunter. Mas assim, por exemplo, pode jogando direto, não pode recuperar com o poder. Como eu disse, vai além. Mas a ideia principal é. Nossa, cara. Perdão. Voltar rapidinho uma coisa. Quando eu falei que a ações de poder podia ser mudada e no final eu nem mostrei, né? Calma lá. Deixa eu procurar aqui. Dano, criar, não criar certo. Aqui, técnica rápida. Você pode, ao invés de fazer que a técnica já na ação poderosa, você ação bônus. Aí você, mano, no defeito tem uma exigência, caramba, que você tem que respeitar. E um curso, e aí fala o curso adicional, redução de curso na outra linha. Bom, agora a flecha acabou. E aí, a minha sessão de poder, a sessão de poder aqui também, né? É. Segue a ideia de criação de técnica, só um pouco mais chato, um pouco mais específico. Então você tem 3 pontos virtuais para gastar. Se for uma técnica de ação e inação, que é basicamente você tem que ativar contra outra ação, e você usa uma técnica de ação poderosa, e ao mesmo tempo você usa essa manifestação de poder. Isso não custa nada ao padrão. Mas você pode, por exemplo, fazer com que seja uma manifestação de poder passiva, e gastar ativa. Só que aí você gasta um desses seus 3 pontos. E aquilo, você bufa algo, é mais custoso. Você nerfa algo, é menos custoso. Então você pode estipular, não. Essa é a minha manifestação de poder, eu só uso ela, mas é poderosa. Você ganha 3 pontos, porque é realmente bem custoso isso. E aí, mano, assim equilibrado, vai indo. Só cuidado pra não passar dos 8 pontos de poder virtual. E, é bem que isso. Leiam, tipo, parágrafozinhos. E, na prática, última manifestação de poder. Eu vou mostrar os exemplos aqui, que é melhor que eu falando, eu vou ler. E depois eu explico como é que eu entendi. Por exemplo, uma manifestação de poder passiva é essa aqui.
onde seus olhos superam ilusões, invisibilidade e escuridão, fazendo com que você possa ver normalmente nessas situações. Além disso, nenhuma criatura vai ter vantagens em jogar esse ataque contra você. O que é isso? Você tem a sua, eu vou chamar de MP, porque é mais fácil, mas MP, modificação de poder. Primeiro, ela custa 3 pontos no começo. O primeiro passo é passiva, ou seja, dos 3 pontos, agora é 2. Que eu gastei 1 pontinho nessa habilidade passiva. Agora, seus olhos superam ilusão, invisibilidade e escuridão. Além de, nenhuma criatura tem vantagem em teste de ataque contra você. Isso, basicamente, foi esse defeito que estava mostrando. Só como tem vários, eu passei reto, não comentei. Mas, mano, tá por aqui essa questão de, não pode ter vantagem contra mim, ou eu vejo no escuro. Provavelmente tem por aqui, mas você não é limitado ao que tá aqui. Você pode inventar algo. Por exemplo, eu não tenho muito exemplo bom, que chamei a Hunter Hunter, mas a minha personagem, a MP dela era bem específica, tipo, não tinha tanto a ver com isso, eu meio que criei. E no geral cara, tenta buscar algo que pareça com o que você quer. Se não tiver essa grande lista que tem aqui, tenta achar tal coisa sobre a lista. Tenta puxar algo parecido, conversa com o mestre, porque no fim, o RPG é um acordo entre o player e o mestre. Se o mestre acha que tá bom, vai lá. Mas assim, não puxa número do nada, a não ser que você seja bom. Se você tem experiência em criação de RPG, basicamente, mano, vai que vai na tua, vai com Deus. Mas se você não tem, como eu, pega alguma referência daqui. Porque, como eu disse, essa MP é basicamente uma técnica especial muito, muito, muito básica na sua fruta. Isso implica, por exemplo, ela é tão básica que ela não pode causar dano diretamente. Ela não pode te curar. Ela não pode fazer você pegar ponto de poder. Mas os efeitos que daquela lista que eu mostrei e tudo mais podem ser usados. E mano, basicamente isso. Não é difícil de criar, só é muito específico. Vou ver mais exemplos, mas mano, vai no básico do básico da sua técnica. Então tem essa karma aqui, que é reação. Ao sossegando, você usa uma reação e você impõe uma salvaguarda de montagem contra a criatura que está jogando. Se ela falhar, ela recebe metade do dano que ela foi você. Como o choco de verdadeiro. Tá vendo? Tipo, não é nada demais. É uma técnica, só que simplificada. Porque a ideia é ser bem básico, como mover esses objetos. Você pode mover um objeto ou criatura com sua mente. Como uma ação bônus, você pode mirar em um objeto solto, que seja grande ou menor, ou uma criatura voluntária, além de você. Ela está sendo com uma ação bônus, sim. Com ação bônus, você mira um objeto ou uma criatura. Se você puder ver o alvo e ele estiver 9 metros, você pode mover a 9 metros de você. E, em todo caso, você move o objeto exatamente, verticalmente ou ambos. Em resumo, é patinho. Você pega um objeto que pode ser no máximo grande, grande ou menor, ou uma pessoa que você, que ela deixa você fazer isso, daí acabou, moveu. Se fosse uma trupe da telecinese, que você tem, acho que não, é isso. Vai no teu básico, vai no básico da sua técnica.
Isso aqui é basicamente pré-prontas para dependendo do seu sentimento. A categoria é o nível da fruta, então tipo, essa dessa fruta é mais boa, que são as odias e também as zonas místicas. E é isso, acabou. Não sei se eu tô muito acostumado com esse tipo e realmente acabou, mas mano, é meio e basicamente que só isso. A Sequinato já tá pronto, é só você ver suas frutas e pegar a de verdade. Isso daqui é uma tabela de resumo, parece complicado, mas não é tanto. Os usuários simples, o usuário avançado, esperto, avançado, já mostra. Cadê? Ali. O usuário simples é basicamente, você tem a fruta, mas ela é o nosso maior foco. Ou seja, você só tem uma MP, mas você tem isso, por exemplo, que você pode usar uma técnica de combate de primeiro grau da sua Akuma no Mi e você não gasta nenhum ponto. Mas se você tem um personagem focado, você usa o usuário avançado. E nisso, você pode ter duas MPs. Mas você não tem esse negócio que você não gasta ponto. Vantagens e desvantagens. E ó, tem essa regra onde você pode iniciar só como usuário simples e depois eu tô avançado. E mano, realmente, tem muito texto, eu sei, mas minimamente você não tem que ler. Que por exemplo isso aqui é tudo só exemplo. Então é ameaçador um pouco, entendo. Só que é de boa, relaxa. Eu não faço vai de esperto, porque eu nunca tive isso, não quero ler sobre. Só vou falar uma última coisa sobre as doenças. E aqui é uma coisa muito boa. Se uma dor comum, esse tracinho é que você ganha instantaneamente. Igual dor comum. Você ganha um ataque inato, que está lá em cima, é os pré-prontos lá. 3 traços comuns que eu já mostro. Se for predador, você ganha um pontinho, ó, não faz. E isso ganha um point. Aí os traços comuns, você trata 3, você pode escolher daqui. Sempre seguindo a lógica do que o seu personagem é. Não faz nenhum sentido você ter a fruta no cachorro e colocar tinta. Então tem que seguir essa lógica, mas também tem os casos específicos. Que tipo, animal voador, que tem, não tem uma boa quantidade. Você pode pegar um desses. Mas lembra que você pode pegar até 3. E aí, mano, segue as coisas. No ancestral, você tem um traço ancestral, que é algo mais uou assim. Então, realmente, entre dois personagens, se um pega uma gol comum e o outro pega uma gol ancestral, quem pegou a gol ancestral é melhor. Tem mais vantagem, mecanicamente, é melhor. Dito isso, sinceramente, só se o RPG for muito, não muito mecânico, mas focar muito nisso. Que no geral você não tem liberdade. Não se preocupe muito com essa coisa de, nossa, eu tô sendo perdendo aqui. Relaxa, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aqui são os casos ancestrais que somente doentes ancestrais podem ter. Aí aqui tem sobre as formas, os points que pode criar, mas em resumo é tipo, arm point. Basicamente, quando você ela forma híbrida, você só tá corpo a corpo desarmado, não é mais um padrão, você muda a prática dela. E eu acho essa boa. Eu poderia dar um exemplo dessa ficha, que é da nome do cachorro, do Dálmata, mas tipo, ela ganhou traço de faro, de bode, que é o bode é tipo uma cobra. É um traço específico do quadrúpede que eu só avanço numa mordida. E esse eu só avançado é um traço comum. Eu ia ter colocado isso aqui, mas tudo bem. Ele tem uma técnica, que é muito complicada, como eu mostrei. Geralmente usando o site fica muito simples.
E eu tenho que criar a minha MP. Mas tô preguiça. Mas não quero conseguir criar isso. Eu não posso da onde, mas acho que pode ser tipo aqui. Acho. E é isso, gente. Não tem muito comentário não. Talvez eu tô falando isso, eu tô acostumado, como eu disse. Mas no geral, mano, é isso. É meio um pouco pra falar que é só isso, mas. Mano, costume, tá de boa. É isso. Enfim, acabamos. Mas pra criar o canal, uou. Enfim, agradeço que a câmera tá aqui. Na última vez eu postei sem pretensão nenhuma de 25 pessoas comentaram. Dessa vez eu não demoro pra responder. Sem comentário alto. E, enfim. Boa sorte aí na criação de vocês. Tchau, tchau.